Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Ontem, a audiência de Eduardo Gaievski terminou por volta de 9h30 da noite, bem mais cedo do que a primeira audiência, que terminou à meia-noite. Eu estive em Realeza ontem à tarde e acompanhei o segundo dia de julgamento do ex-prefeito e ex-assessor da Casa Civil da Presidência da República. Ao contrário da audiência da última quinta e também da audiência de novembro, ontem, do lado de fora do Fórum de Realeza, pessoas fizeram uma aglomeração, uma manifestação em apoio, em defesa de Eduardo Gaievski. Nós vemos aí nas imagens pessoas na grade do fórum, apoiadas no muro, no alto de uma árvore, para acompanhar a chegada do ex-prefeito de Realeza ao fórum. Segundo a Polícia Militar, entre 80 e 100 pessoas participaram dessa manifestação de apoio a Gaievski. A chegada de Eduardo Gaievski ao Fórum de Realeza aconteceu por volta de 1h30 da tarde, sob gritos de apoio das pessoas. As pessoas gritavam o nome do ex-prefeito durante todo o tempo. Quando ele saiu da viatura, os manifestantes aplaudiram e começaram a gritar mais alto. E ele saiu da viatura segurando um travesseiro azul com o número 45 estampado. Segundo o advogado de defesa, Dr. Samir Matar Assad, Eduardo Gaievski foi obrigado a usar este travesseiro enquanto estava detido na Casa de Custódia de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, o que indicaria uma possível perseguição política. Ele está levando como pertences pessoais. Isso, segundo ele, comprova uma certa perseguição, tendo em vista que ele é um dos maiores administradores públicos que esse Sudeste já teve. E não agradou ao interesse de muitos. As pessoas também levaram uma faixa de apoio ao ex-prefeito. O advogado de acusação, que representa as vítimas, Dr. Natalício Farias, disse que na audiência da última quinta, Eduardo Gaievski se recusou a falar sobre os fatos em si, a dar mais detalhes do caso. Ele também se recusou a responder às perguntas feitas pelo juiz, promotores do Ministério Público e também pelo advogado de acusação. Sobre os fatos em si, ao invés dele fazer a sua autodefesa, ele está somente acusando. Então ele não está utilizando essa autodefesa para ele próprio se defender dos fatos que lhe são imputados. Os fatos foram amplamente demonstrados e comprovados através do depoimento das vítimas. Algumas vítimas também figuravam como testemunhas de acusação e automaticamente esses fatos já foram devidamente comprovados. Ele faz vários devaneios no sentido da administração dele. O doutor Natalício Farias, que é o advogado de acusação, também disse que o advogado de defesa de Eduardo Gaievski, doutor Samir Matar Assad, tenta tumultuar o processo. O advogado ele tenta tumultuar o processo, fazendo várias indagações que não levam a esclarecer os fatos. Já o doutor Samir, que é o advogado de defesa de Gaievski, disse que o ex-prefeito está com a consciência tranquila e afirmou novamente que ele não está tendo o seu direito de defesa garantido. Ele está tranquilo, de consciência tranquila, né, quanto à narrativa da denúncia, porque não corresponde à realidade. E ficou bem claro que não está sendo dada a oportunidade dele se defender no presente feito, com relativização de preceitos absolutos e garantias individuais e intransponíveis. Tivemos a surpresa quando o então advogado dele de defesa deu uma declaração contra os interesses dele, prejudicando ele, dentro do gabinete do promotor de justiça que assina a denúncia. E isso a gente entende que cerceia o contraditório e fere frontalmente a ampla defesa. O que nós buscamos questionar é que a gente precisa que o Código de Processo Penal seja cumprido fielmente, com todos os respeitos e garantias ao contraditório. E não podemos, como está sendo feito nesse caso, a gente julgar de maneira medieval, sem respeitar o direito de defesa. Dr. Samir também disse que o processo contra Eduardo Gaievski é nulo, justamente porque o processo teria apenas acusação. Essa é uma nulidade que foi ocasionada pelo próprio Ministério Público, a partir do momento que ele colhe uma declaração criminosa em desfavor do próprio cliente e junta no processo. Então aí você quebra a paridade de armas e o contraditório judicial. A gente só tem acusação nesse processo. Eu conversei com algumas pessoas que participaram dessa manifestação pró-Gaievski
e elas acreditam na inocência do ex-prefeito. O quanto esse homem está sofrendo com essa injustiça que estão fazendo com ele, e eles querem enterrar esse homem vivo, né? Sendo que o homem não morreu, o homem não fez nada, isso é tudo uma farsa que estão fazendo, uma calúnia, perseguindo a família Gaeski. Eu também conversei com uma senhora já de bastante idade, que é tia e madrinha de Eduardo Gaevski. Ela estava participando dessa manifestação pró-Gaevski ontem em frente ao fórum. Ela estava bastante comovida, inclusive, e vamos ver o que ela falou sobre a vida do ex-prefeito e ex-assessor da Casa Civil da Presidência da República. Ele não merece isso. Pelo meu conhecimento, ele é um grande rapaz, um grande batalhador, que Realeza deve quase tudo para ele. Assisti o parto dele. E como é que foi a infância e a juventude dele? Calma, sim. Trabalhador. Que a mãe dele, até eles, a situação dele de um tempo não era tão boa, e ele era pequenininho, tinha uns 7, 8 anos. A mãe dele fez e ele pegaram uma caixinha, fez uma caixinha de engraxate, ele ia na rodoviária engraxar calçado para sustento da família. Isso é uma injustiça. Bom, ainda faltam 10 interrogatórios para a conclusão dessa audiência de instrução e julgamento. E por questões de segurança, esses interrogatórios devem acontecer aqui no Fórum de Francisco Beltrão. Porém, as datas dessas audiências ainda não foram divulgadas. E essas são as últimas informações sobre o segundo dia de audiência do caso do ex-prefeito de Realeza e ex-assessor da Casa Civil da Presidência da República, Eduardo Gaevski, que é acusado de oferecer dinheiro para manter relações sexuais com menores de idade. Voltamos ao estúdio. Carol?